Essa questão da cadeira da SAF, ela traz alguns precedentes importantes de serem explicados. Para quem lembra, né, durante a campanha, surgiu aquele grupo, Um Só Vasco, que era o Júlio Brandt, seria o candidato. A Sempre Vasco vinha com o Pedrinho, e tinha o Levin também como candidato, além de outros candidatos, mas esses três eram que estavam mais próximos ali, né, na disputa. E o Júlio teve um problema pessoal durante a campanha, não conseguiu se dedicar muito à campanha. Quando foi escolhido o Pedrinho, a gente parou, sentou e tomamos aquela decisão de o Júlio vai retirar a candidatura pelos motivos particulares dele, isso é prerrogativa dele. Mas o que nós fazemos? Vamos apoiar alguém ou não vamos apoiar alguém? Então, houve uma conversa lá do grupo da Um Só Vasco, eu não participei dessas conversas, com o grupo lá da Sempre Vasco, ou seja, o grupo do Pedrinho, entendendo como a gente poderia ajudar. E o entendimento foi que no nosso grupo existiam muitos perfis executivos, tá? Então, de pessoas que poderiam ajudar. Entendia-se que a Sempre Vasco entendia muito de futebol, tinha lá o Pedrinho, o Felipe, ex-jogadores, ex-craques, que tinham essa competência esportiva, mas que faltava um pouco dessa competência executiva. Tá? E no nosso grupo, de fato, existe muita gente com esse perfil. A gente não tem, por exemplo, ex-jogadores trabalhando que estavam com a gente naquela Um Só Vasco, mas tinham muitos executivos, eu, o Júlio, o próprio Vitor e outros tantos. Então se conversou à época, entendeu-se que vamos ter a segunda cadeira da SAF, a primeira é do presidente, que é do Pedrinho, teremos a segunda, e a segunda vocês indicam. Eu não participei dessas conversas, mas o nosso grupo acabou indicando o Júlio Brandt. Eu não sei porquê, não conheço os detalhes, mas existiu ou ficou algum problema aí entre o Pedrinho e o Júlio Brandt, eu não sei exatamente o que foi, mas a Sempre Vasco não queria que fosse o Júlio. E começou-se, como o nosso grupo tinha também o meu nome como um executivo, que podia trazer alguma chancela, até pelas posições executivas que eu já exerci na minha vida profissional, entendeu-se que o meu nome poderia ser um bom nome para a segunda cadeira da SAF. E mesmo durante a campanha, mesmo antes da eleição, eu cheguei a ter essa conversa com o Pedrinho, com o Cristiano, fui até num restaurante, teve um jogo que a gente assistiu, no Padano, não lembro qual jogo, acho que foi Vasco e América, não lembro de cabeça, e a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, para eu ser, tem muita coisa que eu preciso entender quais são os caminhos que vocês vão tomar. Eu não quero ser porque eu quero ser, eu não tenho nenhuma pretensão de ser nada do Vasco. Então, eu quero ajudar. Então, para ajudar, eu preciso saber se eu consigo ajudar no caminho que vocês vão. Mas nada se bateu, não teve nenhum martelo batido naquele momento, não houve nenhuma decisão. Então, logo depois da eleição, estou falando ali em janeiro de 24, mais ou menos, começou a haver um convite um pouco mais forte da turma ali da Sempre Vasco para eu aceitar essa cadeira da SAF. Chegou a haver uma reunião lá na sala da presidência no meio do carnaval. Na época, eu trabalhava na Conlurb, então, durante o carnaval, a vida de quem trabalha na Conlurb é realmente muito complicada. E eu lembro que eu estava assim, entre a Intendente Magalhães, eu ia para Marquês de Sapucaí, aí no meio do caminho eu parei em São Januário, foi alguma coisa assim, não lembro que dia era, acho que era uma quinta-feira ou sexta. E eu sentei lá com eles, né, onde eles me reforçaram esse convite. E eu lembro exatamente a resposta que eu dei. Né? Eu falei, olha, eu já conversei com algumas pessoas aqui do grupo, conversei com o Renatinho, uma pessoa que eu gosto muito lá da gestão do Vasco, né? E, para mim, existem 3 pontos muito importantes a serem entendidos. O primeiro, que houve uma conversa entre os grupos e o meu grupo indicou o Júlio Brandt. Eu não participei dessa conversa. Então, não cabe eu aceitar um convite de vocês sem os grupos sentarem e se entenderem. Esse foi o meu primeiro ponto. Eu não vou aceitar ou recusar um convite que está sendo feito sem a participação de quem esteve comigo nessa conversa. Eu nunca faria isso. Outro ponto importante é a questão de estar sentado na cadeira da SAF e quem ia me municiar com informações. Naquele momento já se entendia que a 777 não era um parceiro bom. E, como eu já falei aqui, eu topava a empreitada de tentar tirar esse sócio, tentar trocar esse sócio. Só que na minha cabeça não se faz isso com uma ação judicial como foi feito. Isso é um trabalho de construção. Então a gente precisava sentar no contrato, olhar as cláusulas do contrato, ver o que estava sendo cumprido, o que não estava sendo cumprido, notificar
o sócio a cada não cumprimento, a cada passo que fosse dado fora ali das 4 linhas, a gente notificá-los, entender os números financeiros. E, para isso tudo, a minha resposta para ele foi: não é que eu confio ou deixe de confiar nas pessoas do grupo político de vocês, mas eu não conheço. Então, para sentar numa cadeira deste tamanho, colocar o meu CPF, né, e o meu nome profissional em risco, eu preciso de alguém sentado comigo lá, entendendo esse contrato, com acesso ao contrato, acesso aos números para me ajudar. Então, dei lá 2 ou 3 sugestões de nomes de pessoas que poderiam ajudar no financeiro lá do Vasco. Então, não precisava ser VP, não precisava ser vice-presidente financeiro, não precisava ser vice-presidente. Se criou naquela época uma cadeira, não sei se vocês lembram, de VP da SAF, que era uma vice-presidência que faria a gestão desse contrato. Falou: não precisa ser o VP, mas eu preciso de alguém lá para ser colocado. E todos os nomes que nós demos foram rechaçados pelo grupo da gestão. Falei: cara, então, se todo mundo que está comigo vocês não querem, como é que eu posso ir? Né? Não, tem alguma coisa desconexa aqui. E o terceiro, último e mais importante de todos os pontos foi: todas as vezes que eu fiz a pergunta e falei: ó, vocês vão para o litígio? Porque se vocês forem para o caminho do litígio, eu não concordo. E eu, sentado nessa cadeira, eu vou atrapalhar vocês. Então, vocês precisam aqui me garantir que o litígio não vai ser feito dessa forma. Pode até ter uma briga construída, como eu falei, mas a gente não vai entrar lá e partir para uma briga societária. E a resposta que veio do outro lado sempre foi: eu não posso te garantir isso, eu não posso te garantir que não faremos o litígio. E eu estou falando bem antes da ação, né? A ação foi em meados de maio, eu estou falando isso no Carnaval, início de fevereiro. E naquele momento, não sei se vocês lembram, já existiam alguns indícios de briga institucional muito forte. Já tinha havido a primeira reunião de conselho, que parece que não aconteceu, teve alguma discussão entre, acho que o Pedrinho e o Salomão com o Josh, eu não tenho detalhes disso, então não vou ficar elucubrando aqui, mas já existiam indícios dessa vontade, dessa briga judicial. Quando eu não tive a certeza de que, olha, nós não vamos fazer um litígio societário, judicial, à torto e direito, né, de qualquer forma, eu recusei. Eu falei: cara, assim, mais uma vez, eu não estou aqui porque eu quero cadeira da SAF, eu não estou aqui querendo ser nada do Vasco, eu quero ajudar. Mas se eu não acredito no caminho que vocês estão tomando, eu não posso estar lá, senão eu vou atrapalhar. Na hora que chegar numa votação, eu vou ser contra, então eu vou atrapalhar vocês. E foi dessa forma muito até tranquila e respeitosa, né, que eu recusei essa proposta da cadeira da SAF. O engraçado é que depois disso, eu recebo muitas acusações dizendo que eu me posiciono em redes sociais, às vezes, porque eu queria estar na SAF, eu queria estar, mas eu recusei. Assim, como é que eu posso querer se eu recusei? Então, mais uma vez, assim, a política do Vasco, ela consegue distorcer alguns fatos para tentar encaixar narrativas, mas ela não olha para os próprios fatos para entender o que está acontecendo. E essa questão da SAF foi isso, assim, desde o primeiro momento, desde que houve não a eleição, mas a posse, lá no dia 1º de janeiro, não lembro que dia foi exatamente, dia 2 de janeiro, os sinais estavam cada vez mais evidentes de que haveria essa briga judicial. Inclusive, a minha renúncia ao conselho, né, minha saída do conselho se deu por isso, porque de janeiro até maio, eu fiquei nessa discussão no conselho de, eu não concordo com essa briga. As pessoas de lá me acusando, ou outras pessoas que falavam isso, por exemplo, o Júlio, o Vitor, outras pessoas que estavam no conselho também se posicionavam contra essa briga judicial. Nós éramos acusados de estar inventando isso para poder brigar com a diretoria. Estranho, porque é a diretoria que a gente apoiou, a gente ajudou a eleger. E no momento que tem até um fato bastante curioso, que 6 ou 7 dias antes da ação judicial, eu fiz um posicionamento nesse grupo do conselho e eu fui formalmente, assim, por escrito, acusado de estar inventando de que a diretoria ou a gestão estaria querendo o controle do futebol. Isso 5, 6 dias antes. E aí, 5, 6 dias depois, essa diretoria entra com a ação construída, que não foi em 5, 6 dias, a gente sabe disso. Ou seja, a forma de agir
ali naquele conselho da gestão, não tinha mais nada a ver comigo. E aí não só recusei ao conselho, à cadeira do conselho da SAF, como renunciei ao conselho do Vasco também, porque aí eu tenho minha vida, né? Tenho meus compromissos profissionais e pessoais, não tô ali para ficar batendo boca com gente que não, sei lá, não tem nenhuma direção formal ali.